Boa tarde, um feliz sábado, que Deus abençoe a todos. Apareci agora. Hoje participei de um movimento muito bom, quebrando o silêncio com a Igreja Adventista. Sempre, cada sábado, eu estou com eles, aprendendo mais e mais a palavra de Deus, e hoje foi algo muito especial. E amanhã estarei na minha igreja, Assembleia de Deus, na escola dominical, aprendendo mais uma lição da palavra do Senhor. E eu quero trazer para vocês, aqui o pastor Nelson, o reverendo Nelson, e eu quero trazer para vocês um assunto bem legal e bem pensante, um assunto de muita reflexão. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Malaquias capítulo 1, versículo 2 ao 3 e Romanos 9, versículo 13. Esse versículo tem, na realidade, eu fiz uma pesquisa, ok? Em vários livros, sites, etc. Esse versículo tem intrigado muitos estudiosos, cristãos e leitores da Bíblia, há séculos. Em apenas uma frase, somos confrontados com temas profundos, que este é um tema muito profundo, e para muitos desconfortáveis, que é a eleição divina, a rejeição, graça imerecida e a soberania absoluta de Deus. Eu não vou estar aqui falando exclusivamente sobre a eleição, que Deus escolhe uns para uma coisa, escolhe outro para outra coisa. Mas a pergunta que ecoa é: por que Deus amaria um e aborreceria o outro? Isso é justo? E o livre-arbítrio? Nós ficamos intrigados com alguns assuntos da Bíblia que são difíceis de compreender, são de difíceis compreensão. Mas, ao nos aprofundarmos ao texto bíblico, vamos descobrindo que a intenção de Deus não é justamente gerar confusão na mente de ninguém. Muito obrigado a vocês que estão aí, ok? Mas revelar a profundidade do seu plano eterno, para que nós venhamos a compreender o plano eterno de Deus na vida do ser humano. Um plano que não se baseia em méritos, não se baseia em obras, mas em graça soberana. A palavra graça significa favor imerecido. E Deus, ele é soberano em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, em sua bondade, em sua fidelidade. Deus é absoluto. Ele é o único que é absoluto. E a escolha entre Jacó e Esaú não foi feita com base em obras, caráter ou potencial, mas sim antes que tivessem nascido, para que ficasse claro que a salvação pertence ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9, fala que a salvação pertence somente a Deus. Então, o que é que nós iremos ver nesse estudo? Nós vamos explorar o contexto histórico de Esaú e Jacó, o significado real da palavra aborreci, o propósito da eleição de Jacó, a justiça e soberania de Deus. E que tudo isso nos ensina é que a graça nos alcançou, que a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus te alcançou. Portanto, prepare-se neste momento para se deparar com Deus que não age como nós esperávamos, como nós esperaríamos, mas que faz tudo perfeitamente conforme a sua vontade. E ele nos chama a confiar nessa graça, ele nos chama a nós entendermos o controle do seu plano, o controle da sua soberania, e Deus não frustra planos de ninguém. Jó lhe disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso é maravilhoso, o poder pertence a ele. Portanto, a frase amei a Jacó e aborreci a Esaú é uma das mais integrantes frases debatidas na Bíblia, principalmente quando as pessoas entram no contexto de predestinação, de justiça e soberania divina. Ela aparece originalmente em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3.
Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E é citada novamente no Novo Testamento por Paulo em Romanos, capítulo 9, o versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Vamos aí penetrar num contexto histórico e literário. Malaquias, o livro de Malaquias, foi escrito após o exílio babilônico, quando os judeus haviam retornado à terra prometida. O povo de Israel questionava sobre o amor de Deus, as dificuldades que eles estavam enfrentando. E a resposta de Deus foi a seguinte: eu vos amei. Com evidência, sendo a eleição de Jacó, que é Israel, em vez de Esaú, Edom. Em Romanos 9, Paulo está explicando que nem todos os judeus creram no Messias. E ele usa o exemplo de Jacó e Esaú para desenvolver justamente a soberania de Deus na eleição, na escolha do Senhor. Mas nós vamos compreender que essa escolha não é que Deus escolhe esse grupo aqui vai ser salvo, esse grupo aqui vai estar perdido. Que na presciência de Deus, que é a onisciência de Deus, a presciência está dentro da onisciência, saber tudo de antemão, saber tudo antes. Como ele diz para Jeremias, eu te escolhi antes de você ser formado. Antes de eu ter o meu nome, Nelson, Deus já sabia o meu nome, na presciência do Senhor. E o objetivo aqui é mostrar que a salvação não depende dos esforços humanos, não depende dos nossos méritos humanos, não depende das obras para que ninguém se glorie, mas único e exclusivamente da misericórdia de Deus. Vamos aqui ver a palavra-chave. Vamos analisar a palavra-chave, amei. O termo hebraico usado em Malaquias, ahav, que implica escolher, favorecer, estabelecer aliança, estabelecer pacto. E no contexto bíblico, amor não é apenas afeto emocional, mas envolve eleição e aliança. Então vocês observem que envolve algo muito mais profundo, algo muito maior. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Essa questão vai direto ao coração da doutrina da eleição divina, da graça soberana e da natureza de Deus. E vamos aqui por partes para entender claramente e ao máximo possível essa base bíblica, teológica e histórica, sem simplificações rasas. Deus escolheu Jacó não por algo que ele fez ou faria, mas unicamente por causa da sua própria vontade, da sua soberania e o seu propósito gracioso. E não somente isso, mas também Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e ainda não tendo eles nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço. Romanos capítulo 9, versículo 10 ao versículo 11. Então vocês observem, eles não haviam nascido ainda. Então não tem, Deus escolheu porque um era melhor do que o outro. Um era justo, o outro era injusto. Vejamos o contexto histórico. Quem eram Jacó e Esaú? Jacó e Esaú eram gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Esaú nasceu primeiro, logo era o primogênito. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Pela cultura da época,
o primogênito tinha direito à bênção e à herança. No entanto, Deus inverte essa lógica, escolhe a Jacó. O segundo, contrariando as normas humanas, porque uma das coisas que Deus gosta de fazer é contrariar as normas, as regras humanas. As regras humanas falam dessa forma. Não. As regras humanas de você vai ser separado, você tem que fazer um curso teológico, você tem que obedecer os estatutos da igreja, tem que frequentar os cultos da igreja, a escola dominical, ou a escola sabatina, no caso da igreja adventista. Você tem que seguir todos esses caminhos. Se você não seguir, você não vai ser escolhido para ser missionário. E na ótica de Deus isso não existe. Deus chama a pessoa lá do poço, lá da lama, e a Bíblia diz que o faz assentar entre os príncipes do seu povo, batiza com o Espírito Santo, enche de dons espirituais, essa pessoa começa a orar para os enfermos são curados, essa pessoa não entende tanto de teologia, mas ela é um estudante da Bíblia, ela lê a Bíblia, ela prega a palavra de Deus, Deus coloca palavras na boca dessa pessoa. A ótica divina é diferente da ótica humana. Portanto, meu lindo, minha linda, foi Deus quem te escolheu, não foi o homem. Sinta-se escolhido pelo Senhor. Uau, Deus nos escolheu com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. Ele não nos escolheu porque nós somos bons. Ele não nos escolheu. Eu tenho vários cursos teológicos, tenho formações, formação universitária, mais de uma. Mas ele não me escolheu por causa disso. Ele me escolheu porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Eu tenho um chamado do Senhor. Vamos adiante. Porque Deus escolheu escolheu Jacó. Vamos aqui por etapa. Para demonstrar que a eleição é pela graça e não pelo mérito. Não é pelo meu anel de formatura. Não é pelo meu canudo acadêmico. Não. É a bondade merecida de Deus. O favor imerecido de Deus. Nenhum dos dois havia feito bem ou mal. A escolha foi antes de nascerem, para que ficasse claro que a decisão não era baseada em obras. Romanos capítulo 9 e o versículo 11. Vocês estão me compreendendo? Estão gostando da explicação? Romanos capítulo 9, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi Deus quem investiu, querido. Deus investiu em você. Siga o teu chamado. Tem pessoas que olham para você com um olhar diferente, com olhar avesso. Ele prega, ele é usado em profecia, ele é usado em revelação, e daí? Quem escolheu foi o Senhor, quem escolheu foi Deus. Sabe, por muito tempo eu quis entrar em pensamentos negativos por causa de algumas rejeições de algumas pessoas. Depois o Senhor falou comigo, quem te escolheu fui eu. Você ocupando um púlpito, tendo uma credencial ou não, você é um vaso escolhido, eu te escolhi. Para de questionar, Nelson. Então eu digo a mesma coisa contigo, querido. Para de questionar. Deus te escolheu. A escolha foi feita antes do nascimento, para deixar bem claro que a escolha de Deus não se baseia em méritos humanos, não se baseia em nepotismo, não é porque o fulano é pastor que o filho agora tem que ser pastor. Muito embora que nós encontramos muito isso, é aquela cúpula religiosa ali que predomina, que domina. Mas será que é a vontade de Deus? Será que foi a escolha do Senhor? Foi a escolha do Senhor? Evidentemente que não. Jacó não era melhor que Esaú. Na verdade, era mais astuto e enganador. Aí, Deus pega as coisas vis deste mundo. É claro que Jacó teve uma experiência. No Val de Jaboque, ele lutou com um anjo, ele luta ali em Peniel, ele constrói um altar ali. Este não é um outro lugar a não ser a casa de Deus. Ele lutou com Deus face a face. Ele teve um encontro com o Senhor.
e Peniel muda o nosso caráter. Ter um encontro com Deus muda, claro que muda. Mas isso mostra que Deus não escolhe com base em desempenho, mas em seu próprio propósito, no seu grande propósito. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Romanos 9:11. E aqui para revelar seu propósito redentor. Deus escolheu Jacó como pai das 12 tribos de Israel, a nação da aliança, da qual viria o Messias. E observem que Jacó, como enganador, como suplantador, é claro que a vida dele foi transformada, Jesus vem aí dessa linhagem. Ó. A eleição de Jacó foi parte de um plano maior de redenção. Abraão, Isaac e Jacó. Tribos. Aí nós vemos Jesus lá na frente. Estão compreendendo, queridos? Se estão gostando, dá um like aí, dá um coraçãozinho, uma florzinha, manda um presentinho aí. Para revelar o seu propósito. Para afirmar a soberania de Deus. Então vejam bem, porque Deus escolheu Jacó? Primeiro, para demonstrar que a eleição é pela graça e não por obras, não por méritos. Segundo, para revelar o seu propósito redentor. Terceiro, para afirmar a soberania de Deus. Deus quer mostrar que ele tem autoridade absoluta para escolher quem vai cumprir seus propósitos sem prestar contas a ninguém. Ele é o Criador, ele é o governador, ele manda, ele não pede conselho de ninguém, ele é o regente do universo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. Ele quis e acabou. Ah, mas este era uma pessoa que não valia nada, era um salteador. Vejamos, por exemplo, Saulo de Tarso, escolhido desde o ventre da sua mãe para anunciar o evangelho aos gentios. O grande Saulo, que foi o grande perseguidor do cristianismo. Mas depois Deus o escolheu e mostrou para ele o quanto é sofrer por amor ao evangelho. Porque quando nós vamos estudar os sofrimentos do apóstolo Paulo, estudar a vida do apóstolo Paulo, uau, quanto sofrimento ele passou. Perigo de rio, na nação, falsos irmãos, chicoteado, maltratado, fome, nudez, perigo no rio, perigo no mar, em tudo, ele enfrentou muitos perigos. E para contrariar expectativas humanas, Deus frequentemente escolhe o menor, o impossível, o improvável. Vemos lá na escolha de Davi, por exemplo, né? Passou todos aqueles homens maravilhosos, lindos, e Deus escolheu quem? Davi, que estava pastoreando lá no campo. Aí nós temos, Deus frequentemente escolhe o menor, o improvável. Abel, não Caim. Sem, não Cã ou Jafé. Isaac, não Ismael. Jacó, não Esaú. Davi, não seus irmãos. Isso evidencia que Deus vê o que está no coração. 1 Samuel 16:7. Deus vê o que está dentro de nós, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós pensamos, sabe o que nós fazemos, sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. E Esaú foi injustiçado? Não foi punido injustamente. Ele simplesmente não foi escolhido para aquele papel especial. Deus teria que escolher escolheu Jacó. Deus tinha um propósito. Ainda assim, Deus o abençoou. Esaú tornou-se pai dos edomitas, em povo forte e próspero. Gênesis capítulo 36. A rejeição aqui é para a função, não necessariamente para a salvação eterna. Isso é muito debatido entre os teólogos, ok? A salvação é pela graça, não por esforço. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Deus tem propósitos maiores do que conseguimos ver, porque ele sabe o futuro, ele sabe se vai dar certo, se não. Jacó foi escolhido
para que Deus revelasse sua promessa no mundo. Ninguém merece ser escolhido, queridos. Tudo é graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Quem poderá contá-la? Ninguém merece ser escolhido. É tudo pela graça de Deus. Se fosse por mérito, nenhum de nós seríamos escolhidos. Eu não estaria aqui. Você também não estaria aí. Imagine um rei que quer mostrar sua bondade. Em vez de escolher os súditos mais fortes, inteligentes ou leais, ele escolhe o mais fraco, mais falho e mais improvável para ser herdeiro. Por quê? Para que todos saibam que não foi o valor da pessoa, mas a bondade do rei que fez toda a diferença. Estão compreendendo, queridos? Estão gostando aí? Vejamos aqui as opiniões de alguns teólogos. João Calvino. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú para que sua eleição fosse conhecida como livre e sem causa externa. Charles Spurgeon. Não me surpreende que Deus tenha aborrecido Esaú. O que me espanta é que tenha amado Jacó. Uau! Gente, aborreci, o termo hebraico é sané, que pode significar odiar, mas em muitos contextos significa rejeitar ou proferir menos. Lucas 14, 26. Ou seja, Deus escolheu Jacó para cumprir seu plano redentor. E Esaú foi rejeitado desse papel, não necessariamente odiado no sentido humano. Vejamos aqui sobre a teologia da eleição incondicional. Paulo usa o caso de Jacó e Esaú para mostrar que a escolha de Deus não depende das obras nem dos esforços humanos. Jacó e Esaú ainda não haviam nascido, mas Deus já havia escolhido, né? Aí nós temos a soberania de Deus, que ele tem o direito de escolher a quem ele quer, de realizar o propósito dele com quem ele quer. Isso é afirmado em Romanos 9,15, terei misericórdia de que eu tenho misericórdia. E aí nós vemos a justiça de Deus. Paulo antecipa a objeção, a injustiça da parte de Deus, Romanos 9,14. Claro que não. Sua resposta é negativa. A justiça de Deus está ligada à sua fidelidade e à sua bondade, e à sua promessa, não à igualdade de tratamento. Vejamos essa aplicabilidade prática e espiritual. A eleição de Jacó mostra-nos a graça de Deus. Jacó não era melhor do que Esaú. Nos lembra que ninguém merece a salvação, mas Deus a concede por graça soberana, graça exclusivamente dele. Ensina que a promessa de Deus não falhou, mesmo quando muitos israelitas rejeitaram o Messias. Aí nós vemos aí sobre a salvação, né? O fulano é salvo, ele não usa barba, não corta o cabelo, não pinta o cabelo, não usa brinco, não usa batom, não pinta unha, não usa calça comprida. Gente, isso nunca trouxe salvação para ninguém. Usa bermuda, não usa bermuda, usa calvanhaque, não usa calvanhaque. Isso nunca trouxe salvação para ninguém, ok? Vejamos algumas perguntas frequentes. Deus odiou literalmente Esaú? Não no sentido humano. A expressão é semítica. Hipérbole contrastiva para expressar a preferência por Jacó no plano da redenção. Deus ainda abençoou Esaú em muitos dos seus aspectos. Gênesis capítulo 36. Por que Deus aborreceu Esaú? Baseado em Malaquias, capítulo 1, 2 a 3 e Romanos 9, 13, é profunda e complexa e precisa ser compreendida com muito cuidado bíblico, é o que nós estamos aqui explicando para vocês. O texto base, Malaquias capítulo 1, 2 a 3, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Romanos 9, 13, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E primeiro, o que significa aborrecer? Não é odiar como entendemos hoje. A palavra aborrecer
Sané no grego, nós já explicamos, pode significar odiar, mas em muitos contextos bíblicos já significa rejeitar, não escolher, dar preferência. Exemplo, Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, mulher e irmãos, né? Obviamente, Jesus não está mandando literalmente odiar os pais, mas usar uma hipérbole semítica. Ame menos em comparação ao amor por mim. Portanto, aborreci a Esaú e não escolhi Esaú para o papel do portador da promessa, que foi Jacó, né? Vamos aqui entendendo a rejeição de Esaú. Deus não rejeitou Esaú porque ele era pior que Jacó. Ambos eram pecadores. Jacó, inclusive, enganou o pai e trapaceou o irmão. A rejeição de Esaú não foi pelo seu comportamento, mas antes do seu nascimento. Romanos 9:11. Antes de fazerem bem ou mal, para que o propósito de Deus já atuasse aí e a eleição prevalecesse. Paz. Alguém está me dando a paz do Senhor aí? Para manifestar a soberania de Deus, já falei para vocês, Deus tem o direito de escolher a quem Ele quer para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito. Deus escolheu Jacó como patriarca da nação da aliança de Israel, da qual viria o Messias. Esaú foi rejeitado para esse papel. Não foi amaldiçoado ou condenado por isso. Apenas ele não foi escolhido. Lucas. Tudo jóia? Para mostrar que a eleição não é por mérito. Jacó e Esaú não haviam nascido ainda. A escolha foi feita antes do nascimento. Para demonstrar um princípio espiritual, Deus escolhe o improvável. Esaú era o primogênito, na verdade. Tinha o direito natural. Mas Deus frequentemente inverte os papéis. Ele escolhe o mais fraco. Ok? Como ele fez com Davi, José, Gideão, Maria e outros. Esaú foi condenado ao inferno? Não necessariamente. O texto não diz que Esaú foi condenado à perdição eterna. A rejeição é no contexto do plano redentor de Deus, não sobre a salvação individual. Ok, depois eu vou ler, ok? Muito obrigado, um abração aí, Luana. Esaú teve descendentes, foi próspero e até reconciliou-se com Jacó. Gênesis capítulo 33. O aborrecimento foi nacional e funcional. Edom, descendência de Esaú, foi rejeitado como povo da aliança. E já expliquei para vocês aí sobre a explicação de alguns teólogos, né? Vou repetir, João Calvino, Deus rejeitou Esaú, não por alguma maldade pessoal, mas para mostrar que sua graça é gratuita e não está baseada em obras, né? E Charles Spurgeon, Deus amou a Jacó, e isso é espantoso, eu já falei isso. Mas que tinha rejeitado Esaú apenas demonstrava que ninguém tem direito à graça. John Piper, a abominação de Esaú não é ódio emocional, mas decisão soberana de Deus de não incluir na linhagem da promessa messiânica. Isso é justo? Isso é justo? Paulo responde aí em Romanos, capítulo 9, 14 a 23, Deus não é injusto por escolher alguns para cumprir a sua promessa. A justiça de Deus não é medida nos nossos padrões, nos nossos conceitos, não é? Essa eleição é para salvação ou serviço? Há debate também quanto a isso. Alguns veem essa eleição como voltada ao propósito histórico redentivo, Jacó, Israel e o Messias. E outros interpretam como eleição pessoal. Ambos os pensamentos, né, têm respaldo bíblico. E, para um estudo mais aprofundado, Romanos, comentários e obras recomendadas, Romanos, de John Stott,
Romanos de John Murray, Eleição e Predestinação, Sproul, A Soberania Banida, Arthur Pink, The Epistle to the Roman, Douglas Moo, Eleitos de Deus, Charles Spurgeon, e chegamos aqui a uma conclusão, a uma consideração final. Amei a Jacó e aborreci a Esaú, não se refere a emoções humanas de amor e ódio, mas a escolha soberana de Deus para cumprir o seu propósito redentor por meio de Jacó e Israel. Isso nos ensina que Deus é soberano, que a eleição é graciosa, não é baseada em méritos nem em obras. A justiça de Deus está em sua fidelidade, nas suas promessas. Nem todo israelita de nascimento pertence ao Israel espiritual. E Deus escolheu Jacó porque quis, para mostrar sua eleição, que sua eleição é livre, soberana, graciosa e destinada a cumprir seu plano de redenção. Não foi por méritos, obras ou caráter. Foi para que ficasse claro que a salvação pertence ao Senhor. Deus aborreceu Esaú no sentido de que o rejeitou para o papel específico de patriarca da nação da aliança. Não por causa de algo que Esaú tenha feito, mas para demonstrar sua soberania, graça e liberdade de escolha. A frase, na realidade, não significa que Deus odiava Esaú como pessoa, mas que não o escolheu para cumprir seu propósito redentor. Isso reforça uma verdade bíblica super fundamental. E aí, bibliografia consultada, Bíblias e traduções, Bíblia de Almeida, Revista Atualizada, ARA, ARC, Bíblia Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, NVI, Bíblia de Jerusalém, Comentários Bíblicos de Moore, Charles, Playfair, Harrison, Comentário Bíblico de Mateus Henry, Comentário de Mateus Henry, edição completa em português, Comentário Bíblico NVI de Romanos, Douglas, Comentário Bíblico de Bacon, eu tenho uma coleção completa aqui, Livros Teológicos e Estudos, Eleição e Predestinação, R.C. Sproul, Romanos, Comentário Expositivo, John MacArthur, A Soberania de Deus, A.W. Pink, Graça e Eleição, John Piper, Teologia Sistemática, Wayne Gruden, e artigos online e imagens. Aqui eu preparei também uns slides, eu tenho aqui uns slides aqui. Espero que vocês tenham gostado do ensino aqui da Palavra de Deus, e se alguém quiser o PDF, fale comigo em privado que eu estarei mandando para vocês, para que vocês possam usar, ampliar, usar e aprenderem muito mais. Um grande beijo. 5 horas a nossa oração.